2 Reis 21, 19 até o 2 do capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Messumelete e era filha de Arus de Jofbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Deus fale ao nosso coração. Eu não sei se você já ouviu essa história, creio que sim, ela circulou na internet, em vários lugares, e eu vou contá-la resumidamente. É uma história de 2 filhos do mesmo pai alcoólatra, e esses 2 filhos tiveram destinos diferentes. Um deles se tornou uma pessoa muito bem-sucedida na vida, constituiu família, e o outro, à semelhança do pai, se tornou um alcoólatra. E alguém então foi entrevistar, movido pela curiosidade, esses 2 filhos. E aquele que estava na sarjeta, jogado, seguindo os próprios passos do pai alcoólatra, quando o repórter perguntou: o que te fez viver essa vida? E aquele homem respondeu ao repórter dizendo: o que você queria com o pai que eu tive? E aí o repórter foi ao segundo filho, que tinha uma vida equilibrada, uma vida bem-sucedida, e perguntou: o que te fez tão próspero, tão realizado? E o repórter, o homem, o moço, o filho, respondeu ao repórter: o que você queria com o pai que eu tive? A resposta foi a mesma. E isso me faz lembrar de um filósofo do passado que disse algo interessante. Ele diz: você é o que você faz do que fazem de você. Essa é uma frase meio complicada da gente entender a princípio, mas eu sou o que eu faço do que fazem de mim. Na verdade, as pessoas às vezes trazem influência positiva ou negativa. O importante é o que eu vou fazer com isso, com a herança que eu recebi. Eu vou contra a herança negativa, sendo eu mesmo alguém responsável, dinâmico, verdadeiro, fazendo diferença na vida, ou eu vou seguir os modelos errados, com aquela desculpa esfarrapada: eu nasci assim, eu fui criado assim, eu fui de um meio assim, eu não tenho como ser diferente. Tem sim. A graça de Jesus pode transformar e nos fazer pessoas novas em Cristo Jesus. O texto que eu escolhi é um texto que fala um pouquinho sobre esse exemplo negativo, mas de um homem que resolveu mudar a sua vida, se converter totalmente ao Senhor. Vamos dar uma olhada para o texto, irmãos, para o contexto dessa passagem, para a gente chegar na mensagem dessa noite. E a primeira frase que eu menciono aqui dentro do contexto é: ninguém merece um pai assim.
a história de Josias, ela começa com o mau exemplo do seu avô e o mau exemplo do seu pai. O avô de Josias se chamava Manassés. E a Bíblia diz lá no capítulo 21, verso 2, que Manassés fez o que era mal perante o Senhor. E eu resolvi colocar aqui, só para ilustrar, alguns atos do avô de Josias. Alguns atos que Manassés praticou na sua vida. Olha o que ele fez. Ele queimou um de seus filhos e o consagrou ao deus Moloque, deus do fogo. Ele edificou altares aos astros dentro da casa de Deus. Ele era adivinho, agoreiro, tratava com médiuns e era feiticeiro. Manassés construiu ou levou um poste ídolo e colocou dentro do templo de Israel. Manassés esboçou um arrependimento, se arrependeu de muitas coisas que ele fez, mas ele não rompeu em Israel definitivamente com tudo aquilo de errado que ele havia feito. E aí então entra Amon, pai de Josias. No capítulo 21, verso 20, o texto diz que Amon fez o que era mal perante o Senhor, como fizera seu pai. Com uma diferença: Amon não se arrependeu. Alguns atos de Amon: serviu aos ídolos. A Bíblia diz que ele abandonou o Senhor, e ele foi morto pelos seus servos que conspiraram contra ele. Ninguém merece um pai assim. E aí nós entramos na história que fala da herança que Josias recebeu. Eu diria então aqui, também nessa nossa introdução, ninguém merece uma herança assim. Josias recebeu uma herança maldita. Um reino em meio à idolatria e às injustiças. Havia conspiração, desconfiança e o caos moral e espiritual se instaurara em Judá, em Jerusalém. Mas a Bíblia diz, no capítulo 22, verso 2, que Josias fez o que era reto perante o Senhor. Teve uma herança maldita, um péssimo exemplo no pai, um exemplo negativo do avô que trouxe toda aquela idolatria para a sua terra e para a sua casa. Mas aí entra Josias na história. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Obviamente ele não era o rei de fato, ele era de direito, mas alguém governava por ele. Mas com 8 anos ele assumiu o reinado. Em 2 Crônicas nos diz que aos 16 anos ele se converteu. Ele passou a buscar ao Senhor no 8º ano do seu reinado, portanto com 16 anos de idade. Em 2 Reis 23, 25 diz que ele buscou ao Senhor de todo o seu coração. E a declaração ali é maravilhosa. A Bíblia diz que antes dele não houve alguém igual. E depois dele nunca mais se levantou outro igual, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Josias abriu o caminho para um avivamento espiritual em Israel. Josias também foi pai. Josias foi um grande rei. E baseado no exemplo de Josias, irmãos, eu quero falar sobre esse tema que na verdade não é só para os pais, embora eu esteja usando aqui a ocasião para transformar o tema, quem sabe, de uma forma mais atraente para nós. Eu quero ser um pai assim. Esse é o tema da nossa mensagem, baseado nesse texto da palavra do Senhor. Qual que é o objetivo da mensagem? Entender o nosso compromisso individual. Segundo, aceitar o desafio de buscar a Deus de todo o nosso coração. E terceiro, deixar um bom exemplo. Por isso que eu disse que eu quero ser um pai assim.
a semelhança das atitudes de Josias, do caráter de Josias, da determinação de Josias, da conversão de Josias e daquilo que ele fez como um servo de Deus, como alguém que se converter ao Senhor de toda a sua alma. Mas eu quero ser um pai assim, eu espero que você deseje ser também um filho assim, uma filha assim, uma mãe assim, um pai assim, um avô, um tio, enfim, que você seja um crente assim. Como? Em primeiro lugar, que prioriza a palavra de Deus. Uma das coisas extraordinárias na vida de Josias é que ele priorizou a palavra do Senhor. Se você ler a história, você vai perceber em primeiro lugar que a palavra de Deus estava perdida. E aí eu diria então em primeiro lugar que a palavra de Deus precisa ser achada e redescoberta. Olha o que diz o sumo sacerdote Ilquias, no capítulo 22, verso 8. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. A lei estava perdida, porque o povo mergulhou em todo aquele caos moral e espiritual. A resposta está aqui, porque a palavra de Deus não era pregada. Aliás, a Bíblia estava perdida. Isso me faz lembrar os dias que antecederam a reforma protestante do século XVI, quando a Bíblia era um livro proibido, quando traduzir a Bíblia para a linguagem do povo era um crime. Indivíduos como John Hus, John Knox e tantos outros, alguns deram a sua vida e morreram porque cometeram o crime de traduzir a Bíblia. E o povo mergulhou numa treva profunda de ignorância, de imoralidade, de corrupção, porque a Bíblia estava perdida. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Qual que foi o princípio da reforma protestante? Só as Escrituras, só a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aqui no texto nós aprendemos que a Bíblia precisa ser também devidamente interpretada. No verso 13 do capítulo 22, o texto diz que Josias proveu ou providenciou os recursos ou os meios para que a Bíblia não só fosse redescoberta, mas para que ela fosse interpretada corretamente. E aqui eu falo, irmãos, de um perigo muito grande do nosso tempo presente. Eu chamo de erro moderno de achar que a Bíblia precisa ser lida com revelação. Eu já vi muita gente falar isso, que nós precisamos achar na Bíblia aquilo que não está muito claro, e aí a gente precisa ler nas entrelinhas, de forma misteriosa, mística, e se não for aquele profeta ungido de Deus, que vai falar diretamente, vindo de Deus para nós, nós não entendemos a Bíblia. Na verdade, há uma regra simples: a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e a Bíblia é algo para cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. Hoje há uma visão supersticiosa das Escrituras Sagradas. Eu era pastor em Minas, isso há muito tempo, lá no começo do meu ministério, na Igreja de Perdões, presidente do presbitério na época. E uma igreja presbiteriana do nosso presbitério estava passando por algumas lutas e dificuldades doutrinárias. E alguém disse para mim: você precisa ir lá ver o que está acontecendo. E eu fui até a igreja presbiteriana de Formiga, porque uma irmã tinha me dito assim: pastor, eu fui na igreja presbiteriana lá na cidade de Formiga, e eu cheguei lá, olhei e vi que a igreja presbiteriana do Brasil era a placa da igreja. E eu entrei e perguntei para uma pessoa: aqui é a igreja presbiteriana? E a pessoa disse: aqui é a igreja presbiteriana. E eu entrei, pastor, me sentei ali. Passado 10 minutos do culto, eu perguntei: mas é a igreja presbiteriana mesmo? E a pessoa: é a igreja presbiteriana. Meia hora do culto, eu fui e perguntei para uma outra pessoa: mas é a igreja presbiteriana do Brasil essa igreja? E a pessoa disse: é a igreja presbiteriana do Brasil. E ela disse para mim: pastor, quando eu saí, ainda olhei de novo para a placa, para conferir, porque eu entrei numa igreja que era tudo menos presbiteriana. E sabe o que estava acontecendo nessa igreja? O dia que eu fui lá, as pessoas levavam a Bíblia, colocavam a Bíblia num pedestal na frente, e eles faziam uma fila enorme para tocar na Bíblia.
e tocava na Bíblia e já ficavam os diáconos e presbíteros atrás para segurar, porque todo mundo desmaiava. E eu vi isso com esses olhos que a terra há de comer. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E eu fiz um espalho lá naquela igreja. E eu fui acusado de não ter o Espírito Santo, de não querer avivamento espiritual. Muitos lá em Lavras chegaram a falar isso para mim, porque eu achava que aquilo era do capeta e não de Deus. E continuo achando. A Bíblia não é amuleto mágico. A Bíblia é para ser lida, interpretada, comida como um livro sagrado, no sentido de alimentar a nossa alma. E é isso que nós precisamos entender. É isso que Josias fez. Eu quero ser um pai assim, comprometido com a palavra, que leva a Bíblia a sério na minha vida, na vida da minha família e na vida da igreja. Mas a palavra de Deus também, em terceiro lugar, ela precisa ser urgentemente proclamada. No capítulo 23, verso 2, esse texto é maravilhoso. Olha o que diz o texto. Eu vou ler o mesmo livro que nós estamos lendo. Capítulo 23, verso de número 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Quanto tempo durou esse sermão, hein? Nós sabemos que nessa época nós tínhamos pelo menos o Pentateuco, os 5 livros da lei. Toda a lei foi lida. Estavam ali ouvindo atentamente, desde a criança menor até o ancião. Todos. Porque avivamento precisa começar assim, com a palavra de Deus sendo proclamada, sendo vivida, sendo anunciada. Todos os moradores de Jerusalém ouviram a leitura da palavra de Deus. E aqui eu digo, irmãos, que nós precisamos fazer da palavra de Deus, ou fazer a palavra de Deus chegar aos ouvidos dos nossos filhos, da geração vindoura. A gente tem vergonha às vezes de falar da Bíblia. A gente fala de tudo. Hoje, dia dos pais, eu não vou pedir para você me responder em voz alta. Qual foi a conversa na sua casa? Você falou de quê? Falou da Bíblia? Pelo menos lembrou de fazer uma oração? Leu um texto da palavra do Senhor? Temos feito isso, irmãos. Quando Paulo diz a Timóteo a respeito do final dos tempos, dos dias difíceis, Paulo dá um conselho para Timóteo: tu, porém, prega a palavra. Esse é o conselho. Eu quero ser um pai assim, comprometido com a palavra do Senhor, que ache a palavra de Deus, que viva essa palavra do Senhor todos os dias da minha vida. Mas em segundo lugar, eu quero ser um pai assim, radicalmente convertido. E essa é a segunda lição que eu tiro desse texto. No capítulo 22, verso 11, o texto diz que Josias rasgou as suas vestes. Quando ele leu a Bíblia, quando ele viu tudo aquilo que o povo estava fazendo, quando ele viu a história da família dele, quando ele viu que o pai tinha deixado como herança, o avô tinha deixado como herança, quando ele viu o seu reino, ele é um jovem, com 20 e poucos anos de idade agora. O que ele faz? Ele rasga suas vestes. A Bíblia diz que Manassés se arrependeu de seus pecados, mas ele não rompeu totalmente com eles. Lá em 2 Crônicas 33, você lê sobre essa história. E a Bíblia diz algo interessante sobre o pai de Josias. A Bíblia diz: Amon não se humilhou. Que coisa impressionante.
Josias se converteu radicalmente ao Senhor. Ele foi um cristão radical, como diria John Stott. Se arrependeu, fez aliança de todo o seu coração com o Senhor. E esse é o segundo ato dele aqui. Ele renova a aliança no capítulo 23, verso 3 em diante. Uma aliança renovada com o Senhor. Eu fico pensando nisso, irmãos, às vezes isso tem me incomodado tremendamente. Nós somos crentes, muitos aqui são crentes antigos, muitos anos de vida cristã, e a gente precisa dar graças a Deus por isso. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente às vezes acomoda. E uma das coisas terríveis na vida é a gente acostumar com as coisas. A gente acostuma com a tragédia, por exemplo. Já viu quando a gente acostuma com a tragédia? Você ouve tanta tragédia que quando fala de algo terrível, você fala, mais um. A gente não liga mais, não assusta mais. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com um cidadão é ele parar de assustar diante das tragédias, das misérias da vida. E os crentes às vezes fazem isso também. Eles perdem a capacidade de se espantar diante do pecado. Tudo está certo. O tempo hoje é diferente, pastor. O senhor acha que as pessoas vão ouvir o Senhor? Hoje todo mundo está mudado. Família hoje é outra coisa. Eu estava lendo um livro do John MacArthur essa semana, que ele fala sobre família. E ele está falando da Hillary Clinton, que ela tem um objetivo muito claro lá nos Estados Unidos hoje, é de deixar a educação dos filhos sob a responsabilidade do governo. Os pais não têm sabedoria, não têm responsabilidade. Quem determina o que é a família hoje é o governo, isso na visão dela. No Brasil tem muita essa mentalidade também. Quem determina o que é certo e errado hoje para nós é o Supremo. Ele que diz que pode unir homem com homem, mulher com mulher. É ele que determina. É ele que estabelece o que é família. Como nós precisamos resgatar a aliança. Aliança com o Senhor, o compromisso com Ele, de obediência, aquilo que nós fizemos na profissão de fé. Eu prometo seguir Jesus, eu prometo não desviar da palavra de Deus, eu prometo ser um crente. A gente promete tanta coisa. Casamento então nem se fala. Minha irmã foi num casamento lá na roça, perto de Taubaté. Casamento de um amigo delas, e ela disse que ficou admirada e achou muita graça do padre que fez o casamento. Começou o casamento, os noivos chegaram na frente, o padre virou e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, noivos, para todo mundo que está me ouvindo. Eu estou cansado de fazer casamento que casa e passa um tempo e já está separado. Cansei. E eu não estou disposto a fazer isso mais não. E ele virou para os noivos e falou assim: vocês querem casar mesmo? Se vocês desmancharem aqui, nós vamos para a festa do mesmo jeito, todo mundo feliz. Mas se é para casar, casa direito. Casa direito. Às vezes me dá vontade de falar umas coisas dessas, meus irmãos. Eu não falo porque senão não dá muito certo. Não faz parte do meu feitio, eu falo aqui para todo mundo, né? Aqui há uma aliança de obediência. Por isso que houve um despertamento espiritual nos dias de Josias. Uma aliança levada às últimas consequências. A gente fala muito: eu vou te louvar para o resto da vida, eu vou te seguir, independente daquilo que aconteça. E uma aliança que é passada adiante. Aquela geração foi uma geração espetacular. Infelizmente, depois esqueceram de novo. E veio o cativeiro logo depois. Nos dias de Jeremias e de outros profetas. Infelizmente. Antes que Jesus volte, e eu acho que ele vai voltar, mas está para voltar. Não sei se esse ano, mas eu já falei que eu quero dia 1º de janeiro de 2013. Que eu quero que Jesus volte. Para não dar razão lá para os maias, nem para os Nostradamus da vida. Mas porque eu quero que Jesus volte logo. Mas antes que Jesus volte, sabe o que eu queria? Eu queria
que a gente vivesse esses dias de Josias. Eu queria que Deus desse um avivamento para nós, para a família, para cada um de nós. Eu queria muito. E eu oro para que isso aconteça. Vamos terminar, irmãos. Eu queria ser um pai assim. Em terceiro lugar, achado como adorador. Outra particularidade maravilhosa na vida de Josias é que ele foi um adorador. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha o que Josias fez. Josias foi achado como adorador porque ele corrigiu o que estava errado. Se você pegar 2 Reis 23, do verso 4 até o verso 20, você vai ver toda a reforma na adoração. Ele corrigiu o que estava errado no culto. É impressionante o que ele faz aqui, com coragem, porque a liturgia estava corrompida, estava paganizada. Não é fácil corrigir a liturgia. Não é fácil hoje, irmãos, a gente buscar um culto centrado na palavra de Deus, que adora o Senhor. Muitas vezes as pessoas chegam e falam: pastor, precisamos fazer uma coisa meio diferente para encher a igreja. Quem sabe colocar umas bailarinas aqui na frente? Coreografia litúrgica. Tem gente que gosta, irmãos, eu particularmente detesto. Deus não está assistindo o espetáculo, Ele está lendo o coração. E a Bíblia diz que Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O crente não pode ter lealdade dividida, eu falei isso pela manhã, pois ninguém pode servir a dois senhores. Precisamos fazer uma reforma no nosso culto, na nossa maneira de adorar a Deus, não só aqui na igreja, porque eu tenho falado aqui, falei na mensagem do domingo passado, domingo retrasado, baseado em Colossenses, tudo em nome do Senhor e tudo como para o Senhor. Paulo diz: tudo que façais, fazei para a glória do Senhor. Na verdade, a nossa vida é uma adoração, é uma liturgia. Em segundo lugar, Josias foi achado como adorador, porque ele olhou firmemente para Jesus. Jesus não aparece aqui no texto de forma explícita, clara, mas ele está presente no texto, quando do capítulo 22, do verso 21 a 23, Josias celebra a Páscoa. E a Bíblia diz que ele celebra a Páscoa como nunca antes ela foi celebrada em Jerusalém. Eu fico imaginando que celebração deve ter sido aquela, porque aquele povo estava convertido, aquele povo estava transformado. A Páscoa foi comemorada com celebração sem igual, diz a Bíblia. E aqui a principal mensagem da Páscoa era apontar para Jesus, para o Messias, para o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal. O escritor de Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Terminando a nossa mensagem, só lembrando os 3 pontos para variar. Eu quero ser um pai assim, que prioriza a palavra, radicalmente convertido, achado como adorador. Esse é o exemplo, o legado de Josias, que teve um mau exemplo do avô, um péssimo exemplo do pai, mas ele foi talvez influenciado pela mãe, pelo sacerdote, pessoas de Deus, ele se converteu. E o que a Bíblia diz desse homem é algo extraordinário. Antes dele não se levantou alguém igual. Não houve quem se convertesse ao Senhor, quem o buscasse. E depois dele não se levantou outro igual. Eu quero ser um pai assim. Não por ser alguém extraordinário, não por ser um super-homem ou coisa desse tipo, não por ser um herói, embora as crianças falem que os pais são heróis,
mas por priorizar a palavra, por ser radicalmente convertido e ser achado como um adorador. Eu quero aplicar essa mensagem, em primeiro lugar, irmãos. Priorize a palavra de Deus na sua vida. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, pregue o Evangelho. Nós estamos comemorando 153 anos de presbiterianismo no Brasil. Às vezes eu fico até meio envergonhado de saber que um moço de 20 e poucos anos de idade saiu da sua pátria, viajou alguns meses de navio, veio para uma terra totalmente desconhecida, não falava português, morreu com 30 e poucos anos de idade, casou e a esposa faleceu logo em seguida pela febre amarela que arrasava o país naquela época. Mas esse moço fundou uma igreja, fundou um presbitério, fundou um jornal e plantou a semente de uma igreja que floresceu no nosso país. Esse moço, porque ele tinha um compromisso, sabe qual era? Pregar a palavra. Segundo, seja um cristão radical. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E terceiro e último lugar, Deus procura adoradores. Que você seja um deles. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto cantando o hino 318 do nosso inário. Amor
abençoe, irmãos. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado pela vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, por mais um ano que nós comemoramos da chegada de Simonton aqui ao Brasil. Obrigado também pelos pais, pelo dia especial que nós reservamos ao Pai, para lembrar deles e por eles orar, e agradecer também. Nós te louvamos pelo carinho e proteção que das tuas bondosas mãos nós temos recebido. Queremos interceder pelo pedido que nos foi feito nessa noite, pela criança, ó Pai, o Gabriel, que vai se submeter a uma cirurgia, mais uma cirurgia delicada, que o Senhor o abençoe, cuidando da sua mãe, da sua família, ó Pai. Nós intercedemos por ele e por todos os enfermos, que o Senhor os cure, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Também agradecemos pela vida do nosso irmão, Diácono Henrique, ó Pai, pela recuperação, que o Senhor continue abençoando o Senhor Henrique por toda a sua vida. Assim também intercedemos por todos quantos, ó Pai, carecem de Jesus. Na verdade, todos nós carecemos do Senhor Jesus. E no nome dEle nós oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformares o mundo em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.